As palavras diversidade e inclusão estão presentes no vocabulário corporativo há algum tempo. Mas será que elas estão de fato presentes no dia a dia das empresas? Como você enxerga seu ambiente de trabalho em relação a esses temas? E qual será o impacto que eles têm em nossa sociedade hoje em dia? Eu sou Rafael Borges e neste episódio a gente vai falar sobre como uma empresa pode ser mais diversa e inclusiva. Você está ouvindo o Toyota Cast, podcast da Toyota do Brasil. Seja bem-vindo e bem-vinda. Você já deve imaginar que temos muito o que conversar sobre esse assunto. Para participar desse papo, hoje a gente recebe Iris Barbosa, executiva com mais de 36 anos de experiência nas áreas comercial, operacional, de franquias e treinamento e desenvolvimento em multinacionais. Iris tem passagens pelo McDonald's e pela Apple Computer, conquistando resultados tanto em sua atuação principal quanto na que desenvolveu na área de diversidade das respectivas empresas. Oi, Iris, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Olá, Rafael, tudo bom? O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigado você. Também está com a gente Celso Simomura, diretor de Recursos Humanos e Administração da Toyota do Brasil. Celso tem sua trajetória fortemente ligada à marca Toyota, onde atua desde 1991, passando por diversas áreas da empresa, né, Celso? Tudo bem por aí? Bom ter você aqui com a gente. Olá, Rafael, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast, ainda mais com a presença da Iris, né? Muito obrigado pelo convite. Vai ser excelente, tenho certeza. Iris e Celso. Bom, vamos começar. É um prazer recebê-los aqui para a gente falar sobre diversidade e inclusão. Essas duas palavras que a gente escuta sempre, mas eu tenho a impressão que os significados delas foram mudando ao longo do tempo. Para começar, Iris, como você acha que essas duas palavras, diversidade e inclusão, podem ser definidas atualmente? E por que as empresas devem abraçar essa causa? Bem interessante, adoro esse tema, porque é um tema, além de ser super atual, é um tema que faz parte das nossas vidas. Existe bastante diferença, na minha opinião. Eu acho que a palavra diversidade, como o nome está dizendo, ele vem do diverso, da variedade, né? Então, quando você fala de diversidade dentro das organizações, você está dizendo que você vai ter pessoas diferentes do ponto de vista de características e do ponto de vista, inclusive, de história. Cada um tem uma trajetória, uma história muito diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de diversidade de característica, a gente está falando de gênero, a gente está falando de opção sexual, a gente está falando de raça, né? Agora, quando a gente fala de inclusão, inclusão significa como é que as empresas se organizam e se adaptam para acolher essa diversidade do ponto de vista de respeitar essas diferenças, de dar voz para essas pessoas, né? Porque uma coisa é você ter essas pessoas dentro da organização, outra coisa é você valorizar a opinião delas. E eu vou muito além. Inclusive, às vezes, a empresa precisa se adaptar do ponto de vista físico. Por exemplo, se você tem aí um PCD, né, que inclusive tem cota e é uma obrigação das empresas ter um percentual, às vezes você vai ter que fazer adaptações estruturais dentro da companhia para poder ser inclusivo, né? Porque senão, imagina que você tem uma pessoa com dificuldade de caminhar e você tem escadas, então você não está sendo inclusivo. Você tem a pessoa, mas não está incluindo. Então, eu diria que essa é a grande diferença das duas palavras. E por que as empresas têm que trabalhar com diversidade? Porque as empresas têm que ter uma amostra do que é a sociedade dentro da própria organização. Eu acho que a gente vai falar mais da importância, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Deixa eu ouvir um pouquinho também a opinião do Celso com relação à diversidade e inclusão. Celso, fala um pouquinho então sobre esses dois temas dentro da Toyota atualmente. Bom, Rafael, eu acho que é muito conectado com o que a Iris já comentou, e mais, eu acho que a Toyota está num processo agora de transformação. A gente fala aqui dentro da Toyota que é uma daquelas transformações que acontece de 100 em 100 anos. O que é esse processo de transformação? A gente tem que transformar a nossa empresa de uma empresa automobilística para uma empresa de mobilidade. É muito fácil, às vezes, a gente falar isso, mas é muito difícil de a gente fazer, principalmente se tratando numa empresa e uma cultura já bem desenvolvida. Então, nesse sentido, a gente entende que a diversidade tem um papel fundamental para que a gente possa mudar, para que a gente possa entender um pouquinho melhor os nossos consumidores, os nossos clientes, e aí, um pouco do que a Iris falou, a diversidade vai ajudar a gente
E a inclusão, como é que a gente se prepara para isso, né? Como é que a gente se adapta para isso? Desde coisas simples até coisas mais complexas. Então, nesse sentido, eu entendo que a diversidade e a inclusão é muito importante para nós. Mais do que isso, eu acho que a Toyota tem o que nós chamamos Toyota Way, nossa cultura, né? Dentro do Toyota Way, o respeito às pessoas é um dos pilares principais. Então, ele está muito conectado com a nossa cultura. Eu acho que a gente hoje se fala muito nos programas de ESG, né? O ESG. Então, isso também tem um papel cada vez mais importante nas empresas. Por isso que esse tema é muito atual e muito importante dentro do nosso desenvolvimento. Mas, no final, a gente quer fazer com que as pessoas se sintam bem, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, do jeito que elas são, com todo o respeito que elas merecem. Por isso que a gente entende que é muito importante esse tema de diversidade e inclusão. Muito bom, muito bacana. E as pessoas podendo ser quem elas realmente são, elas vão estar num ambiente de trabalho melhor e vão poder trabalhar mais plenamente, mais felizes. Isso é fundamental, sem sombra de dúvida. É bacana ouvir vocês dois falando um pouquinho sobre isso. Bom, Iris, quando se fala que uma empresa ela precisa de mais diversidade, estamos vendo esse movimento, essa necessidade de inclusão, da diversidade, que a gente está ouvindo aí vocês falando que é fundamental. Normalmente, quando as empresas começam, o foco normalmente é nos grupos minorizados. Conta um pouco para a gente como essas iniciativas também podem reverter para as outras pessoas, para os outros grupos e mesmo para a sociedade como um todo. É interessante esse ponto de vista, porque acho que a primeira pergunta é por que é voltado para os grupos minorizados, né? Eles são voltados para os grupos minorizados porque, como o próprio nome está dizendo, eles acabam sendo também minoria dentro das organizações. E por que são minorias? Porque existe toda uma visão de que algumas características, de novo, seja elas físicas, ou de cor, ou de gênero, ou de idade, ela é menos do que as que não têm essas características, que é um erro, obviamente, enorme, né? Então, eu acho que quando você trabalha com essas minorias, que é ajudando dar a oportunidade para essas pessoas, obviamente que vai ter um impacto nas outras pessoas de alguma maneira, porque essas pessoas que você falou que são consideradas minorizadas, elas vão ter que ser recebidas por esse outro grupo. E é aí que começa todo o processo, tanto de diversidade como de inclusão. Então, existe aí um aprendizado para todo mundo. Agora, infelizmente, o foco está nessas pessoas, porque é absurdo os números que você vê. Eu vou falar alguns números que sempre me impactam muito, que eu sempre trago, por exemplo, a questão das mulheres. As mulheres, elas são pelo menos ou menos, depende do país, menos de 15% em cargos de liderança. Então, até pode ser que tenha empresas que tenham um bom balance, né, um bom equilíbrio entre homens e mulheres, mas quando você vai para as posições de liderança, é menos de 15%. Por que é menos de 15% se as mulheres são 50% normalmente nas sociedades? Quando você vai para os negros, e negros de uma maneira geral, e eu também posso falar com muita propriedade disso, é menos de 4% dos negros em posições de liderança, quando os negros representam 54% da população. E o que é pior, né? Quando você vai para as mulheres negras, que inclusive eu estive nessa situação, é menos de 0,5% de mulheres negras em cargos de liderança das grandes empresas. Eu fiz parte de menos de 4% das mulheres negras em posições de liderança. E ao mesmo tempo que eu tinha muito orgulho de toda a carreira que eu fiz, a trajetória que eu fiz, eu comecei como atendente de lanchonete no McDonald's e cheguei a uma de diretoria sênior para a América Latina, eu tinha vergonha de falar, porque é tão abismal, né? O abismo é tão grande que às vezes você não pode nem comemorar o fato de você ser. É como se você tivesse ali num grupo muito seleto e que as outras pessoas não tivessem direito, e elas têm. Então, eu acho que existe ainda um espaço muito grande para que a gente possa se conscientizar, né? Ter essa consciência de que efetivamente tem muito para se fazer nas empresas, na própria sociedade, e inclusive no próprio grupo de minoria, ou nos minorizados, né? Que eu até nunca tinha ouvido dessa maneira, né? Interessante o nome. Porque às vezes a pessoa também se coloca numa posição de vítima, tipo, eu sou negro, então eu nunca vou chegar lá. Não, eu sou mulher, eu nunca vou alcançar um cargo de liderança. Ou eu tenho uma opção sexual que eu tenho que esconder, porque se as pessoas souberem, elas não vão valorizar o meu potencial como profissional, que foi até o que o Celso trouxe, né? Você pode ser quem você quiser ser, desde que a sua performance seja condizente.
E aí talvez a gente possa, mais adiante, falar um pouquinho também dessa questão de performance. Porque como esses grupos tiveram, de uma maneira geral, são normalmente pessoas pobres, pessoas que tiveram um estudo aquém dos outros, às vezes a gente quer essa pessoa super bem formada e a gente não vai encontrar essa pessoa bem formada. É papel também da empresa ajudar no desenvolvimento dessas pessoas. Excelentes colocações. Celso, vou colocar você também um pouquinho, então, nessa discussão. Você trabalha na Toyota, então, a gente falou, você também comentou, desde 1991, né? Eu acho que você passou por diversas fases da empresa, teve a oportunidade de trabalhar em diversas áreas e não só aqui no Brasil, como fora. Pensando como um funcionário, então, aí que passou por diferentes posições da Toyota, como você entende esse tema da diversidade, como que ele pode contribuir para o sucesso não só da Toyota, mas das empresas em geral, né? Bom, Rafael, como você colocou, né, em janeiro, exatamente esse mês, eu completei aí 31 anos de Toyota, né, tive a oportunidade de ter 2 anos lá na nossa matriz, mas por todo esse tempo eu passei por compras, engenharia, produção, logísticas, relações públicas, governamentais, e desde o ano passado estou aqui como responsável regional de administração e RH da América Latina e Caribe e membro do BOD da Toyota do Brasil. Quando a gente vive isso, a gente entende realmente que importante são as pessoas. Não adianta nada a gente ter processos, o melhor sistema, os melhores produtos, mas se nós não temos as pessoas comprometidas, né, de bem, a gente não consegue ter os resultados e a sustentabilidade que a gente precisa. Então, por isso que eu entendo que a diversidade está muito conectada com isso. Porque se a gente conseguir fazer um ambiente em que as pessoas são respeitadas e que a gente consiga entender essas pessoas, a nossa empresa com certeza vai ser mais sustentável e também vai gerar muito mais inovação. E é isso que a gente está precisando ultimamente. Eu acho que todo mundo está na procura de inovação, mudar e avançar, e acho que o mundo começou a ficar muito mais rápido, né? As coisas acontecem muito mais rápido. Eu acho que a Toyota está envolvida não só aqui na Toyota do Brasil, mas globalmente. Então, a gente, por exemplo, o ano passado, a Toyota foi patrocinadora das Olimpíadas e principalmente das Paralimpíadas, né, que foi o nosso foco, e com isso, o slogan nosso que a gente colocou foi Start Your Impossible. E também mobilidade para todos, né? Esse foi o outro foco. Então, quando a gente fala para todos, é para todos mesmos, né? Então, por isso que tem esse foco também da diversidade. Mas também aqui na Toyota do Brasil também a gente está tentando focar mais. Eu acho que a diversidade é bem ampla, mas a gente começou a trabalhar um pouco mais forte na participação de mulheres, exatamente como a Inês colocou. A gente tem na parte corporativa uma participação de 25% de mulheres, estamos avançando ainda na parte gerencial de mulheres, mas o nosso grande desafio sempre foi mulheres na produção. Quando a gente olha a produção, em 2019, nós tínhamos 36 mulheres na linha de produção. 2020, a gente quase dobrou, fomos para 64, e o ano passado, nós começamos o terceiro turno, então conseguimos aí contratar 40% das novas contratações com mulheres, e aí nós fomos para 304 mulheres na produção. Eu acho que a gente ainda é um desafio, mas eu acho que a gente está no caminho certo. E o mais legal de tudo isso, já tem alguns benefícios, sabe? Por exemplo, a linha de produção ficou mais amigável, os nossos líderes começaram a melhorar, então a gente vê que a diversidade, ela contribui para esse crescimento da empresa, né? E eu acho que essa que é a parte importante, né? E é por isso mesmo que eu acho que a gente está bastante comprometido aí com a diversidade e inclusão. Legal saber desses exemplos e desses números também que a Iris trouxe. Bom, eu acho que os benefícios estão claros, né, da diversidade e da inclusão. Mas, Iris, você também que já atuou em diversas áreas, em diferentes perspectivas, com diferentes culturas, equipes, né, não só no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora, então, dos desafios de hoje, né, para essa pauta de diversidade e inclusão. A gente já entendeu os benefícios, mas o que as empresas e nós, como pessoas, né, como colaboradores de empresas, como agentes da sociedade, quais são os desafios que a gente está enfrentando e como que a gente pode fazer para ter mais diversidade e mais inclusão no nosso dia a dia?
Bom que você está perguntando isso, porque você falou o que a gente precisa para que esse desafio, né, essa pauta melhore, né? E foi interessante ouvir o Celso trazendo alguns números de evolução, porque eu vou pegar esses dois ganchos. Primeiro que o grande desafio é que isso nunca esteve na pauta, né, das empresas, verdadeiramente, né? Eu acho que isso cresceu muito nos últimos anos, seja por causa da pandemia, seja por toda a situação que aconteceu lá com o Floyd nos Estados Unidos, que é um exemplo, seja por essa questão agora do ESG, que todo mundo está em cima, inclusive tem muitas empresas, ou na verdade investidores, que não vão investir nas empresas que não estiverem cumprindo com isso. Tem muitas bolsas, né, que eu ouvi outro dia, aí alguma das bolsas aí dos Estados Unidos, que disse que a empresa que não estiver cumprindo com tudo isso, com a questão do tema de diversidade, não vai poder fazer um IPO, por exemplo, né? Então, eu acho que agora está entrando na pauta. Então, eu acho que o grande desafio durante muitos anos é não estar dentro da pauta. A gente sabe que as empresas existem para vender os seus produtos, para oferecer os seus serviços, para crescer, para gerar receita, para gerar depois EBITDA, mas o que acontece é que dentro desse contexto de pressão de resultado, a questão de diversidade sempre teve ali muito de lado, nunca foi transversal. E agora, então, é que está entrando. Então, eu diria que o desafio é a gente realmente trazer isso como pauta, como um pilar dentro das organizações, e estou falando primeiro de organização, para depois falar de sociedade e tudo mais, e ter os KPIs, ou os indicadores. Por isso que eu falei que eu gostei do que o Celso trouxe, porque se você não medir a evolução disso, por mais que a gente fale de uma maneira romântica de que, não, nós somos a favor da diversidade, precisamos ter mulheres, show me the money, né? Me mostra os números, né? Se você não mostra número, você não consegue provar se você está evoluindo ou não. Então, eu diria que o desafio, ele tem que ser, obviamente, encarado como, eu diria, em duas dimensões. Tem a dimensão humana, que é, nós como seres humanos, temos que ter essa coragem de falar, gente, todo mundo é igual, não é a cor da pele que diferencia aquela pessoa e aquela pessoa é menos, ou não é o sexo ou o gênero daquela pessoa que vai diferenciar. Então, essa é a dimensão humana. Eu acho que tem a dimensão, justamente aí, até do ponto de vista de representatividade que a gente já falou lá atrás. Se você tem uma empresa que vende para homem, para mulher, para homossexual, ou seja, para PCD, então, pelo amor de Deus, tem a mesma representatividade dentro da tua companhia, senão é até incoerente. E, finalmente, como o Celso trouxe, você já consegue ver benefícios. Só as empresas que estão muito enquadradas em conceitos antigos não conseguem ver os benefícios que geram. Existem estudos, existem números, e eu poderia citar vários números aqui, mas a McKinsey faz um estudo anual sobre diversidade e ela mostra os benefícios numéricos de receita, de EBITDA em ter mais mulheres nas posições de liderança. Mostra exemplos também de inovação, que foi o que o Celso trouxe. Se você tem mais diversidade de etnias dentro das organizações, você tem uma maior probabilidade de ter melhores resultados. Então, esses três pilares, que é o humano, né, vamos dizer assim, porque como seres humanos e como filhos de Deus temos que ter essa visão de representatividade e também financeiros, eu acho que são motivos suficientes para a gente virar essa pauta de uma maneira um pouco mais rápida, porque eu li outro dia também que se a gente continuar nessa evolução, porque existe uma evolução, só que se a gente continuar nessa velocidade de evolução, a gente vai levar 100 anos, por exemplo, para ter o mesmo equilíbrio de liderança, por exemplo, entre homens e mulheres. E a gente não quer esperar 100 anos. Então, eu diria que esses são os desafios, e o desafio é que todo mundo, de alguma maneira, se empenhe em estabelecer um plano de ação, avaliar os indicadores e tomar outra vez ações quando os indicadores não estiverem como deveriam. Excelente. Realmente, os desafios são grandes e a gente precisa avançar mais rápido, concordo com você. Não dá para esperar tanto, não. Mas agora, a gente falando um pouquinho desses desafios, tem a questão das dificuldades do dia a dia, né? Porque você usou um conceito interessante, né? Que às vezes tem algumas empresas, ou muitas delas, ainda estão enquadradas em conceitos antigos. Como fazer, né, no dia a dia, com relação aos colaboradores, para a gente tentar mudar esse jogo, quebrar esses paradigmas ou esses conceitos antigos? Queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre isso. Acho que o Celso pode começar a falar um pouquinho sobre como a gente mudar ou quebrar essas dificuldades que muitas empresas, né, ou pessoas, colaboradores, ainda não enxergaram essa mudança, né?
Celso. Rafael, como a própria Iris colocou, isso é uma jornada, né, que a gente precisa ter a participação de todos. Mas, principalmente, eu acho que a gente tem que ter a participação da liderança. E, nesse sentido, a gente tem tentado fazer com que todos nós participemos desse assunto e entendemos um pouco mais o que fazer para que a gente avance mais rapidamente nesse sentido. Nós criamos aí alguns grupos de afinidade. Esses grupos a gente montou, na verdade, 5 grupos, que são de gênero, pessoas com deficiência, gerações, ético e o LGBTQI+, né? Para que a gente pudesse entender e discutir com as pessoas como é que a gente pode atuar, como é que a gente pode mudar a nossa companhia no intuito de a gente acelerar essa mudança, né? E eu acho que esses grupos foram muito importantes para a gente entender a realidade do que elas sentem e que elas vivem no dia a dia. Eu acho que aí, nesse ponto, a gente tem caminhado bastante. Esses grupos têm ajudado muito a gente a entender. A gente tem promovido vários bate-papos, né, dentro desse tema, e um desses bate-papos que nós estávamos falando sobre o LGBTQI+, foi uma conversa virtual, e assim, que foi muito legal. Um nosso colaborador abriu a câmera, falou do seu relacionamento aí com outra pessoa do mesmo sexo, nós sentimos contentes. Por que nós sentimos contentes? Porque a pessoa se sentiu à vontade e se sentiu segura de estar se expondo, quer dizer, falando sobre esse assunto abertamente. Então, isso nós ficamos muito contentes, porque significa que a gente está conseguindo avançar e atingindo um pouquinho do nosso objetivo. Mas também a gente está fazendo ações também para fora. Então, por exemplo, a Toyota, através do Toyota Foundation, né, nós temos a Fundação Toyota, ele tem um programa chamado Mulheres na Conservação, que é uma iniciativa onde a gente tenta ressaltar mulheres pesquisadoras, principalmente, pelo empenho e pela liderança em alguns projetos, principalmente relacionados ao meio ambiente, e possa inspirar outras mulheres para estar fazendo o mesmo caminho. E aí a gente tem um exemplo muito legal. Tem a Neiva, né, que é uma pesquisadora, e ela é muito comprometida com o programa Arara Azul, que, aliás, a Fundação Toyota apoia esse projeto. E ela conseguiu fazer esse programa e evoluiu tanto no sentido que hoje a Arara Azul saiu da lista de extinção. Então, essas são algumas atividades que nós fazemos tanto internamente como externamente, no sentido de acelerar. Mas como a Iris colocou, a gente tem, através desses grupos de afinidades, tentando colocar objetivos com KPIs, né? Eu acho que assim são importantes para que a gente possa acelerar esse avanço, né? Eu concordo bastante com o que a Iris colocou. Bom, Iris, você quer complementar também? Eu acho que o Celso trouxe super bem essa questão. Eu só acho que a gente precisa, quando a gente passa a ter um propósito, que é o que eu estou entendendo que a Toyota tem com relação à diversidade, assim como outras empresas, seja pelos diferentes motivos, a gente tem que estabelecer a estratégia e a meta para alcançar isso. Então, obviamente que eu diria que as organizações que estão pensando em fazer isso, então, por exemplo, ter um grupo de afinidade, talvez seja uma das ações desse propósito que você está montando para poder melhorar isso, né? Mas eu acho que existe 1 milhão de outras coisas, e estou dizendo que a empresa vai viver em função disso, não é isso. A empresa simplesmente ela tem que ter isso como um pilar, e assim como ela tem pilar para vender mais, ou pilar para melhorar o relacionamento com o cliente, você precisa ter realmente dentro da sua estratégia essa meta. E você tendo essa meta, é como eu falei, você vai gerar um plano de ação que vai desde a contratação para ter mais diversidade, até o processo de onboarding, que é essa questão de receber desde o primeiro dia da maneira que a pessoa é, e aí ter realmente as adaptações necessárias dentro da organização, sejam físicas ou no preparo das pessoas, porque, vamos lá, gente, às vezes é difícil para a gente saber lidar com a situação. Se você perguntar assim, até pouco tempo, ou até hoje, eu assim, como é que eu chamo uma pessoa trans? Eu chamo de ele porque ele nasceu como ele, ou eu chamo de ela porque ela quer ser uma mulher? Então, existe também toda uma preparação dentro da organização, que é um letramento, como dizem agora, que precisa ser feito. Porque às vezes a gente erra não com uma má intenção de errar, né? Ou porque fala assim, eu não gosto de negro, de preto, então eu vou falar isso mesmo. Não, às vezes a gente faz uma brincadeira que para a gente é uma coisa inocente, mas para a pessoa não. Então, esse letramento é importante. O que eu estou dizendo é que desde a contratação, da preparação das pessoas, da recepção e até
chegar onde o Celso falou, que é medir se realmente essa questão está sendo direcionada e está evoluindo, não só em quantidade, mas também em qualidade, é importante. Você só vai conseguir realmente saber se a sua organização está indo pelo caminho correto se você conseguir medir. E medir, como eu falei, medir a quantidade, se eu tenho mais mulheres na liderança, se eu tenho mais negros, enfim, mas a qualidade, que é a satisfação das pessoas. Porque como você também mencionou, né, Rafael, você falou assim, poxa, quando a gente tem as pessoas sendo quem elas querem ser, satisfeitas, felizes no trabalho, elas vão produzir mais, elas vão produzir melhores resultados. E é tudo que a companhia quer. A companhia quer que as pessoas que estejam lá estejam comprometidas, gerando melhores resultados, sendo elas mesmas, né? Então eu diria que esse é o meu complemento à fala do Celso. É realmente isso. Então, eu queria que vocês falassem alguma dica, alguma fonte de informação, alguma fonte de inspiração. O que vocês podem compartilhar sobre esse tema? Iris, quer falar? Eu posso falar, eu acho que antes de passar um pouquinho de referência, seja bibliográfica ou qualquer coisa, eu acho que todas as mudanças, elas começam com cada um de nós, né? E cada um de nós em diferentes papéis, né? Por exemplo, eu posso, obviamente, como mulher e como negra, mudar um pouco a minha consciência de que eu não posso ser vítima das situações, que eu tenho que ir à luta, que eu tenho que, obviamente, estudar, me dedicar para poder crescer ou para ser alguém dentro da sociedade. E aí, obviamente, pensando como empresa, eu estou falando o ser humano, estou falando como empresa, é justamente para e faça um diagnóstico de quão diversa é a sua organização. Olhe os números e vai em cada um dos pilares. Que bom, Celso, mais uma vez que vocês têm já os grupos de afinidade. Dá para contar nos dedos as empresas que são diversas em todas as características, porque é muito difícil, eu não vou dizer que não, é muito difícil. Qual que são as ações para chegar lá? Mas tem que chegar e não dá para ser a vida inteira, também não dá para dar passo de formiguinha. Então a empresa ela vai ou pelo amor ou ela vai pela dor, porque quem não entrar nesse enquadramento de estar diverso, ela vai ficar para trás. E o consumidor hoje está muito mais consciente e ele tem esse poder de escolha de falar, a sua empresa não é diversa, eu estou fora. E eu tenho outra opção para poder ir. Então, não basta você falar assim, mas eu não sou racista, eu não tenho problema nenhum. E ver o que aconteceu, acabou de acontecer, o cara apanhando lá e ninguém fazer nada. E eu sei que é difícil você se parar a tua vida para se meter em coisas, mas quando você se cala, então também tem uma frase, obviamente, super forte, que fala, não me preocupa as palavras e as ações dos maus, me preocupa o silêncio dos bons. Então, isso que eu diria aí para deixar como reflexão e inspiração para todo mundo. E aí, gente, tem um universo de cursos, a CKZ, por exemplo, tem curso sobre isso, de letramento para todas as áreas. Eu me baseio, obviamente, na minha própria jornada, e o Celso trouxe uma coisa muito interessante, converse com as pessoas. Converse com as pessoas diversas a você. A gente tem uma tendência de querer conversar com quem pensa igual. Puta, eu gosto disso, você também, puta, então vamos tomar um vinho, você gosta de vinho, eu também vou tomar um vinho junto com você. E na verdade, quando você está com os iguais, que é gostoso estar com os iguais, a pessoa que pensa igual, que fala da mesma coisa, você não aprende, né? Então, eu acho que vale a pena você pensar que, às vezes, você tem que se pressionar de uma maneira boa a falar com pessoas diferentes, porque é aí que você vai aprender. Você não vai aprender com uma pessoa que pensa como você. Muito bom. Celso, e você? Então, Rafael, eu acho que assim, gostei muito dos comentários que a Iris fez, e nós como Toyota, que somos, vamos dizer assim, fortes nesse processo de processos e etc e tal, a gente está usando isso também para esses programas de diversidade. A gente tem que ver todos os processos, desde lá do hiring, né, do recrutamento, e todos os processos um a um. E aí é muito interessante. Esse avanço que nós tivemos aí na contratação, por exemplo, na produção, é porque a gente colocou um target. A gente falou, olha, na contratação do terceiro turno, nós vamos contratar no mínimo 30%. Atingimos quase 40%, 38,9%, mas se nós não tivéssemos colocado um target, é lógico que com competência, toda essa parte, mas se a gente não colocar KPIs um pouco mais concretos, a gente não consegue avançar. Então, eu acho que esse faz parte do nosso DNA também de avanço, né? E outras coisas que a gente está fazendo também, eu acho que assim, quando a Iris coloca também, é um desafio nosso, né? Como colocar mais mulheres na liderança, e aí a gente está fazendo um programa de mentoria, a gente tem
agora mulheres participando no BOD, que está fazendo todo esse programa de mentoria, como que a gente pode ajudar a ter mais mulheres no nosso corpo gerencial. Então são coisas que a gente está desenvolvendo, entendendo todos os processos da companhia e vendo como é que a gente pode acelerar isso. Então quando a gente começou esse processo de colocar mais mulheres na produção, que a gente foca muito na produção, etc e tal, no banheiro elas pedindo para colocar um espelho de corpo inteiro. Alguns detalhes que são simples, mas que fazem parte, sabe, do nosso dia a dia, e que a gente teve que até mudar os nossos procedimentos, porque a gente teve um caso, união, né, de pessoas do mesmo sexo, e aí a pessoa fala, como é que eu faço isso daqui? Aonde que está isso no nosso procedimento? Então, até mudança e revisão dos nossos procedimentos a gente está fazendo. Então, e até casos mais complexos. Eu acho que assim, a gente quando fala em diversidade, a gente focou também em mulheres, mas também em pessoas com deficiências. Então, a gente, por exemplo, em Porto Feliz, na nossa linha de motores, a gente adaptou um processo para uma pessoa com deficiência auditiva. Então, como é que ela consegue fazer aquele processo, né, tendo essa deficiência? Então, houve toda uma engenharia aí, e aí a gente acaba começando a entender todas essas coisas que a gente tem que mudar no nosso dia a dia. Esse novo desafio para mim na parte de RH, ele é recente, e uma das coisas que eu acho que é importante é a gente realmente ouvir as pessoas, principalmente ouvir as experiências das outras pessoas. Eu acho que isso que tem ajudado bastante, no meu caso, para que a gente possa estar desenvolvendo as atividades aqui. E eu acho que no final eu fiquei um pouco mais, vamos dizer, aliviado, porque quando a gente começa a conversar com outras pessoas, a gente entende que a gente tem muitos desafios, a gente tem ainda pontos a estar melhorando, a gente está avançando, mas o importante é que eu acho que a gente está no caminho certo. E a diversidade e inclusão faz parte de todas as companhias e tem, como a Iris colocou, sendo cada vez mais importante para todas as empresas. Isso não é só para a Toyota, mas para todas as empresas. Excelente, excelente. Gente, muito obrigado, Iris e Celso. Agradeço aí a presença de vocês, o debate, a conversa, as ideias, os exemplos. Foi muito rico. Eu aprendi de montão esse tempo aqui. Queria deixar aí, então, últimas palavras e mensagens finais de vocês. Quero também agradecer esse tempo com vocês para falar desse tema que é tão relevante. A gente sempre aprende, eu também aprendi demais com vocês. E tenho muita esperança de que esse podcast possa atingir muitas pessoas com o objetivo de causar essa reflexão, né? Eu acho que quando a gente está aberto a pensar, a refletir, a reavaliar tudo aquilo que a gente pensa a respeito do tema, eu acho que é a primeira porta de entrada para fazer mudanças, né? Se a gente não tem nem para pensar ou para refletir sobre o tema, na verdade você não está criando a consciência sobre isso, né? Mas eu quero pelo menos ter certeza que de alguma maneira eu contribuí um pouquinho, seja com uma mensagem, com um pensamento, ou com um exemplo, né? Acho que o exemplo sempre fala mais alto e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser exemplo para muitas meninas, principalmente dentro do McDonald's, de que a gente pode fazer um mundo mais diverso, um mundo mais feliz, um mundo muito melhor. Então, parabéns a vocês pela essa iniciativa. Celso, muito sucesso nessa nova empreitada que você tem. Contem comigo aí para futuros trabalhos, que vai ser um prazer, de verdade. Muito obrigada. Rafael, Iris, obrigado aí mais uma vez, né, pela oportunidade de estar participando desse podcast. Eu acho que a gente ainda, nesse tema aí, a gente vai poder fazer episódios 1, 2, 3, 4, 5, como a Iris colocou, né? É uma jornada que está apenas começando, mas que a gente tem certeza que é uma direção em que todo mundo vai ter que se adaptar mesmo e que traz muitos benefícios. E começa pela autorreflexão. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que trazer aqui. Muito obrigado mais uma vez, Iris. Foi um prazer estar conversando e participando com você, ok? Obrigado, Rafael. Obrigado, Celso. Obrigado, Iris. Realmente excelente. Tenho certeza, esse é o primeiro episódio. Nós temos aí uma série de temas novos também que nós vamos abordar, mas esse certamente é um que a gente precisa voltar em próximas temporadas e falar um pouquinho mais, que é realmente importante e urgente, como a Iris comentou.
Bom, então encerro por hoje, né, o primeiro episódio do Toyota Cast. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Quer comentar sobre o episódio ou enviar sugestões de pauta? Por favor, mande um e-mail para a gente no toyotacast@toyota.com.br. Obrigado e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!